Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de agosto de 2026, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo se vão estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, sou nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Ai, Senhor, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando de todo mal e abençoando. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje é dia 27 de agosto, é dia do psicólogo também, né? Profissional, né? Pela misericórdia do Senhor, também sou psicóloga e que Deus seja louvado, né? Às vezes até esqueço, igreja, que eu sou psicóloga, você acredita? Já até engraçado, a amiga mandou ali, ai, cadê dia dos psicólogos? Eu até esqueço, sabe? Porque pra mim o mais importante tá na frente, né? Psicologia é só para acrescentar no chamado, né? Mas missões é o meu forte. Para honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por ter me concedido a oportunidade de ser uma psicóloga, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, né? E abençoe todos os psicólogos do Brasil e do mundo, que não é fácil lidar com a mente humana, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá, hoje a gente está em Isaías 29, aí da cidade de Davi. Ai de Ariel, Ariel, a cidade aonde acampou Davi, acrescente um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é. Senhor, não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre a Tua bondade, é sobre o Seu Filho amado Jesus, é sobre a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu zelo, Senhor. Oh, meu Deus, o que darei eu por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na vida dos meus irmãos, porque eu sei que o Senhor tem sido bondoso, nosso Deus, misericordioso, longânimo. O Senhor tem sido fiel. Mesmo eu não sendo, nós não sendo, mas o Senhor é. Jesus, que o Senhor venha a ser engrandecido, que o Senhor venha a ser exaltado no canal João 3,30, porque o objetivo é falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus. Pois Jesus, a lama da suricanta, é misericordioso e por isso eu estou aqui. E a graça tem nos alcançado. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Me ensina, Senhor, de Ti, da Tua palavra, me ensina. Preciso aprender mais de Ti. Amém, Jesus, amém. Amém, obrigada. A palavra está em Isaías 29, vai falar do Ai da cidade de Davi, igreja. Diz assim, Ai de Ariel. Ariel, a cidade aonde acampou Davi. Acrescente um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festa. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, e eu a cercarei de torres, e instalarei contra você minhas obras de cerco. Então, Deus falando que, né, vai cobrar dessa cidade, né, de Ariel. Lançada ao chão de lá, você falará do pó, virão aí murmúrio em suas palavras. Fantasmagóricas subirá sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será uma voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis, como palha levada pelo vento, repentinamente no instante. O Senhor dos Exércitos virá com trovão e terremoto, estrondoso ruído, com tempestade e furacão e as chamas de um fogo devorador, né? Então, Deus falando que ele vai vir, né? E quando Deus ele vem para fazer a justiça, né? Então, igreja, a gente sabe aqui que o povo tava, né, totalmente, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, né? Ele vinha, assim, numa decadência espiritual e moral terrível para com Deus, amém? Deus, ele só queria que o povo viesse, como eu posso dizer, a adorá-lo, a glorificá-lo, a deixar ele ser Deus, porque ele é Deus, né? Mas havia igreja, e não é diferente nos dias de hoje, há uma relutância, né? De uma sobrevivência sem Deus. E Deus, ele nunca quis isso, né? Ele quis uma dependência, né? Uma dependência da pessoa dele, né? Então, aí quando ele fala dessa cidade onde Davi se acampou, né? Ele vem começar a mostrar ali, né? Os muros, a fortaleza. Muro significa fortaleza, né? Mas Deus é o Deus que derruba, né? Deus derruba tudo, né? Então, ele
vem aqui e ele tenta mostrar para o povo que o povo, né, os trovões, os terremotos, as tempestades, né, o furacão, né, são juízos de Deus, né, contra a vida do povo, né? E Deus, ele vem mesmo, assim, porque é juízo de Deus, entendeu? É juízo de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Jesus está voltando. Tá, filho, volta todo o tempo, mas nós temos que estar preparado todo o tempo, né? E alicerçado em Cristo para ter certeza da salvação. Igreja, porque um pouquinho de nada, se deixar o inimigo, nossa, ele faz uma ruaça. É uma raposinha procurando uma brecha, né? Para que a gente venha a se exaltar, se ensoberbar, né? Achar que a gente pode, que a gente faz. E ele vem que vem, querida. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investe contra ela, contra a sua fortaleza, e a sitiam, porque ela era forte, tá? Ela não era uma coisa, é sua fortaleza, né? Sua fortaleza, né? Então ela era forte, né? Bem sitiada. Serão como acontece no sonho, numa visão noturna. Como quando o homem faminto sonha que está comendo, mas acorda, sua fome continua. Como quando o homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que luta contra o Monte Sião. Então, né, Deus mostrando aqui claramente, né, que a relutância, né, então, assim será como a hordas. Então, hordas, eu fui ver o que significa. Significa um bando, uma multidão de pessoas violentas, amém? Assim, pasmem e fiquem atônitos. Segue-se a si mesmo e continue cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambeleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês que são os profetas. Cobriam a cabeça de vocês que são os videntes. Então, Deus que está permitindo, igreja. Igreja, é muito sério. A vida com Deus não é uma vida de qualquer jeito, sabe? E às vezes a gente vai fazendo... Deus permite. Chega uma hora que Deus permite também a cegueira, né? A cegueira é espiritual, né? O próprio Deus permite, né? Porque a pessoa tá lá, Deus tá fazendo... Então, assim, né? Deus então vai ficar na cegueira espiritual, meu irmão. Né? Então, vocês querem cegueira espiritual para vocês. Então, a cegueira espiritual é algo terrível, igreja. É terrível, né? Quantas pessoas estão cegas espiritualmente neste momento, né? Se acham assim, nossa, estão embriagados do eu, da soberba. É muito difícil, igreja. Ele continua. Para vocês, e depois ele vem. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disser, leia, por favor. Ele responderá, não posso. Está lacrado. Então, a cegueira espiritual. Igreja, é muito sério, né? Porque a palavra do Senhor ela é selada. Ou se vocês derem um livro a alguém e não sabe ler, ele disser, leia, por favor. Ele responderá, não sei ler. Igreja é muito sério, porque o mundo espiritual ele não é brincadeira, né? Então, a palavra de Deus é um livro fechado, né? Então, assim, até mesmo para os cultos ali, Deus revela quando Ele quer. Então, é algo muito sério, igreja. Muito sério mesmo, ok? Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, E às vezes a gente vê as pessoas brincando com as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. O Senhor diz, esse povo... Meu Deus, eu botei pra lá, desculpa, olha pra tu ver. O Senhor diz... Desculpa, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilhas e mais maravilhas, a sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem a profeteza para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Quem? Igreja, quem? Deus. Deus ficará sabendo. É muito sério, igreja, né? É muito sério. E ele continua. Vocês viram as coisas vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o olheiro é igual ao barro? Olheiro é igual ao barro? Olha só, a igreja foi forte essa. Fica imaginando que o olheiro é igual ao barro, né? Que o olheiro é igual ao barro. Aleluia. Como se fosse possível imaginar. Aleluia.
Pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? E ao vaso poderá dizer do olheiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será longo, transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Os surdos, tá? Então, já tá falando aqui lá do, né? Mais pra frente ali, quando Israel for restaurado. E também do futuro messiânico, amém? Então, é forte, igreja. É forte. Então, nós ouvimos, né? Nós estamos aqui. E não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Igreja é muito forte, né? Então, a cegueira espiritual é algo terrível. Igreja, cegueira espiritual é algo terrível. Terrível, 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 terrível. Aleluia. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque a cegueira espiritual é terrível. Depois eu acabo isso aqui. Gente, o negócio tá batendo aqui, a Bíblia tá virando. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, os necessitados resultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel e o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais, com a palavra, tornam o réu inocente no tribunal, trapaceiam contra o defensor. Gente, quantas pessoas fazem isso? Igreja, olha, isso aqui é algo costumeiro, né? Os quais com a palavra tornam o réu inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impede que faça justiça ao inocente. Quantas pessoas com testemunho falso, igreja? Fala para mim, tribunal. Por isso o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vier em seu meio, os seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó. E no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Desorientados de espírito, igreja é muito forte. Prova que tem gente que está totalmente desorientado fora da casinha, né? Agora, obter entendimento na base de Cristo do Espírito é algo tremendo, é algo extraordinário, que é só Deus que tem para dar, amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Nossa, Isaías é um livro tremendo, né? Toda a Bíblia é maravilhosa, oh glória. Falar o quê, né?